Muito bem-vindo todos vocês para esse vídeo que nós estamos aqui colocando sempre no YouTube. Bem-vindos vocês. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber outros vídeos que nós estamos gravando sobre mulheres da Bíblia. E dá o seu like, por gentileza, dá o seu like, é importante. A importância que tem sido falar sobre essas mulheres da Bíblia, o quanto temos aprendido. Então vamos ler o texto que hoje nós vamos falar sobre 4 mulheres, mais uma com uma importância maior, que é sobre a mulher de Caim. Quem foi a mulher de Caim? Olha só, está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 4 e o versículo 17. Gratidão à vida de todos vocês que estão aí. Vamos ler comigo? Gênesis 4:17. Conheceu Caim a sua mulher, que concebeu e deu à luz a Enoque. Enoque significa dedicado. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do seu filho Enoque. Aqui fala somente a mulher de Caim. Por que não fala seu nome? Porque antes, as mulheres que nasciam não eram mencionadas. Eram mencionados os homens, a não ser que aquela mulher tivesse uma importância muito relevante. Nesse caso aqui, ela aparece por causa do casamento de Caim, da sua descendência. Então ela aparece. Mas afinal, Caim era filho de Adão e Eva. E a Bíblia comenta de Adão e Eva que tiveram, no capítulo 1, no versículo 1, faço questão de ler com vocês o que Eva disse quando ela concebeu, deu à luz a Caim. Capítulo 4, versículo 1. Concebeu Adão e Eva, sua mulher, conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, que significa adquirido, e disse, abre aspas para as palavras de Eva, enfim, adquiri um varão com o auxílio do Senhor Jeová. Até que enfim adquiri um varão. Sabe o que isso significa? Que tinha mulheres antes de Caim e de Abel. As mulheres não eram mencionadas, mas Eva já tinha concebido filhas. Inclusive, lá no Jardim do Éden, o Senhor fala assim, aumentarei a dor da sua conceição. Não se aumenta aquilo que não existe. Então já existia o parto, a Eva já tinha dado à luz a filhos, antes de pecar. Mas quando ela peca, o Senhor então aumenta a dor da sua conceição. E ela passa então a ter filhos agora com muito mais dores. E aqui então no capítulo 4, no versículo 17, fala aqui do casamento de seu filho Caim. E ele se casa então, como não existia outros pais, outras pessoas, Deus criou Adão e Eva, depois menciona aqui os seus filhos, as suas filhas não eram mencionadas, mas sabe-se que lá na frente tem um versículo que a palavra do Senhor diz que Adão tornou a conhecer, e está no capítulo, se não me engano, no capítulo 4 ou 5, minha produção, no capítulo 5, talvez, ele vai me ajudar. Ele diz assim, e tornou Adão conhecer a Eva e concebeu a Sete. O nome do filho era Sete. Por que Sete? Porque já tinham 6 antes, ou seja, mencionou Adão, mencionou Caim, mencionou Abel. 3 homens mencionados na genealogia de Adão e Eva. Então, as outras 4, quem eram? Filhas. E essas filhas, com certeza, estava ali no capítulo 5, o versículo 3. Obrigada. Capítulo 5, versículo 3. Então, está dizendo que Adão tornou a gerar depois de muito tempo. Muitas coisas aconteceram. Muitos outros nasceram. Muitas
filhas, né? Então, e Caim já tinha casado com a sua irmã, a filha de Adão e de Eva. Então, não tinha outras pessoas para Caim se casar. Era com sua irmã mesmo. Não se sabe se era com as irmãs antes dele ou depois. Mas as pessoas se viviam muitos e muitos anos. Então, Caim se casa com sua irmã e aqui menciona a mulher de Caim, apesar de não dizer o seu nome. Mas o que eu quero mencionar é que Caim, depois dele pecar e depois dele ser expulso e ele fugir da presença de Deus, esse detalhe aqui de que ele fugiu da presença de Deus, quantas pessoas fogem da presença de Deus? Por um pecado, por uma situação que enfrenta, uma provação, e aí a pessoa se afasta da igreja, se afasta da presença de Deus, e as consequências do pecado vão se aumentando cada vez mais. Era para Caim receber a disciplina de Deus e permanecer na presença de Deus, mas ele foge da presença de Deus e automaticamente a sua família sofre essas dores da ausência da presença de Deus. É tão triste viver longe da presença de Deus. A nossa alma se entristece, a nossa alma fica triste, fica sem vida, sem alimento, porque o Senhor é vivo, Ele é o pão vivo para as nossas vidas. Então Caim, ele e a sua esposa estavam aí afastados da presença de Deus e geram filhos e geram filhas, mas o versículo 18 está dizendo que ele gera a Enoque, faz menção da vida de Enoque. E Enoque, ele ganhou também, houve uma cidade que Caim construiu e ele colocou o nome do seu filho Enoque. Enoque também casou, teve muitas gerações. Gente, as pessoas antes viviam muitos e muitos anos, centenas de anos. Então aqui Enoque, ele gera muitos filhos e chega das suas gerações a nascer Lameque. Então no versículo 19, olha, muito rápido, eu li 17, 18 e agora o 19 fala de Lameque, da descendência de Enoque e dos filhos de Enoque. Nasce aqui então Lameque. Lameque, ele tomou para si duas mulheres. E essas duas mulheres que eu quero mencionar aqui na live de hoje. Já mencionei a mulher de Caim. E agora nós vamos citar mais duas mulheres no versículo 19 do capítulo 4. Como Caim, ele tinha muitas atribuições, ele exercia muito trabalho por suas vocações que Deus deu a ele. Ele era agricultor, ligado à agricultura, lavrador da terra. Ele era lavrador da terra. A Bíblia diz, e Abel era pastor de ovelhas. Como seu irmão morreu, automaticamente as vocações de Abel passam-se para Caim. Ele precisava exercer aquelas funções, aquelas atribuições, ou seja, as vocações. Então, as vocações da agricultura, de lavrar a terra, e as vocações de Abel ali, de pastor de ovelhas, e todas as outras profissões que saíram dessas quatro vocações de Caim e de Abel. Então muitas outras foram surgindo, seus filhos foram trabalhando e eles foram aperfeiçoando na música, na arte, na indústria. Eram homens inteligentes, eram homens ricos, dados a muito gado, a muitos animais. E certos deles também tiveram habilidades para fazer instrumentos de corte. Então eram pessoas que foram crescendo dessa família aí, da descendência de Caim. E quando chega de muitas gerações, que nasceu a Lameque, nós vemos aqui que Lameque, ele tomou para si duas mulheres. E uma delas era Ada. Ada significa ornamento.
Ornamento é a tradução em hebraico do nome de Ada. Eu estou lendo aqui nessa Bíblia maravilhosa que já traz a tradução dos seus nomes. E olha só que interessante, Ada significa ornamento. Que ornamento Deus deu a Lameque? Lameque era um homem que era para ser muito prazeroso nas coisas de Deus. Glória a Deus. Ele era para ser um homem muito dedicado nas coisas de Deus, mas ele infelizmente não se interessa pelas coisas de Deus. E a Ada, ela, uma mulher tão linda, tão ornamentada, com atribuições, quem sabe, de uma mulher brilhante, de uma mulher prazerosa que estava ali ao lado dele, uma mulher que dava prazer de estar ao lado, com certeza pelo seu nome, ornamento, é que dava prazer. E a outra mulher, que era Zilá, Zilá que significa sombra. Interessante que uma significa ornamento, adorno, beleza, e a outra que significa sombra. Estava ali essa mulher que representa paz, descanso. Estava ali essas duas mulheres sendo as esposas de Lameque. Então, essas mulheres, eu faço questão de mencionar o nome delas, não podia deixar de mencionar, pelo significado de seus nomes. E hoje, nos dias de hoje, a mim como mulher, e você mulher que está ouvindo, está participando, qual tem sido a sua vida, como tem sido a sua vida diante do seu casamento, ao lado do seu esposo? Você tem trazido beleza? Você tem trazido um ornamento, prazer ao seu esposo? Você tem trazido paz para o seu esposo? Você tem trazido descanso para o seu esposo? Você tem trazido alegria de viver para que seu esposo tenha projeto de vida, tenha foco no seu ministério, tenha crescimento na família, lutam juntos pelos mesmos ideais? Apesar de não vermos aqui grandes testemunhos deste homem, mas nós podemos ver dessas mulheres pelo seu nome. Não é por acaso que elas levaram esses nomes. Mulheres que tinham testemunho de beleza, de doçura, de aconchego no seu lar. E a outra mulher que nós vemos lá na frente, que Ada deu à luz a Jabal, que significa rio. E no versículo 22... eu vou pular um pouquinho mais, no capítulo 4, versículo 22, está dizendo que Zilá também, de Zilá, nasceu um filho, Tubal-Caim, que significa possessão de confusão, que foi fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim, que foi Naamá. Então aqui está a quarta mulher que eu gostaria de mencionar com vocês hoje. Naamá significa dócil. Olha só que lindo a tradução desse nome. Naamá significa dócil, uma mulher meiga, uma mulher serena, uma mulher que tinha graça, uma mulher que tinha doçura nas suas palavras. Com certeza eu posso aqui conjecturar que era uma mulher que tinha doçura nas suas palavras, sabedoria, inteligência. Não tem como uma mulher ser dócil, ser graciosa, se ela não tiver inteligência, sabedoria, ouvir bastante para poder saber o que convém falar, falar somente o que traz crescimento, o que convém. Então, o nome, o significado dessas mulheres aqui representam muito para nós nos dias de hoje. Naamá significa dócil, uma mulher meiga, uma mulher que tinha graça, serenidade, uma mulher que trazia os seus traços de feminina mesmo. Tantas mulheres que a gente vê hoje e a gente olha e não vê aqueles traços tão lindos da perfeição da mulher que Deus criou. E às vezes se parecem, não se parecem com mulher de fato. Não quero dizer detalhes, mas eu quero dizer para vocês,
Busquem aqui essa característica. É tão lindo trazer essa feminilidade da mulher dócil, no tom de voz, como falar, no seu trato, na forma de agir, de pedir o seu esposo, de pedir os seus filhos. É tão lindo quando a gente vê uma mulher que tem essa doçura. Dá prazer de ouvir, dá prazer de estar ao seu lado, dá prazer de aprender com essas mulheres. Esses nomes não foram registrados por acaso. Não se vê mais elas registradas aí para frente nos capítulos seguintes. Só vê dos seus maridos, né? Mas eu registro aqui, faço questão desses nomes de Ada, que significa ornamento, adorno, beleza, e de Zilá, que significa sombra, descanso, refrigério. Todas essas características dessas mulheres que possam ser virtudes para nós nos dias de hoje, que cada dia nós possamos ser essas mulheres brilhantes com o propósito que Deus nos criou. Deus criou essas mulheres com um propósito. Era para ser uma descendência toda da família de Caim, que pudessem ser pessoas à semelhança de Deus, como foram criados, à semelhança de Deus. Eram para ser adoradores, tementes a Deus, mesmo do pecado, se arrependessem e voltassem a buscar a presença de Deus e não fugir da presença de Deus. Mas que nesse dia nós possamos extrair essas lições de mulheres virtuosas, de mulheres que dá prazer de cada dia sermos mulheres graciosas, inteligentes, sábias, mulheres que sabem conduzir o nosso lar com sabedoria, os nossos filhos e com o nosso esposo. Pois que Deus te abençoe muitíssimo por estar aqui comigo nesse dia, estudando sobre essas mulheres da Bíblia. E hoje nós vimos sobre a mulher de Caim, sobre Ada, sobre Zilá e sobre Naamá, todas registradas aqui no capítulo 4 do livro de Gênesis. E que Deus possa continuar te abençoando, mulher de Deus, possa continuar, o Espírito Santo continue a falar no seu coração e que cada vez mais você cumpra o seu chamado, a sua missão. Não é por acaso que você está aí com vida, é porque o Senhor tem projeto para você, é porque Deus tem uma missão para a tua vida. Não importa o esposo que você está vivendo, é possível você fazer do seu lar um lar de bênção, um lar próspero, um lar que Deus se agrada. Basta buscar a sabedoria de Deus e basta que você deixe nascer dentro de você uma mulher graciosa, uma mulher inteligente, uma mulher que acima de tudo teme a Deus. Temer a Deus para que o seu lar seja abençoado e seja próspero no nome de Jesus. Amém? E assim também essas virtudes da mulher de Caim. Eu imagino que a mulher de Caim trabalhou tanto, mas tanto ao lado do seu esposo Caim, pelo fato de ela ajudar a ser uma adjutora, aprendeu com a sua mãe, lógico, sua mãe foi criada com o propósito de ser companheira, adjutora, uma mulher idônea, uma mulher que ajudasse o seu esposo na sua missão. Assim eu imagino que as suas filhas tenham sido criadas com essa missão também, que é a esposa aqui de Caim, e ela tenha trabalhado muito ao lado do seu esposo Caim, na sua missão, nas suas vocações, que acabaram sendo as dele, de Caim, e as do seu irmão Abel, que faleceu, né, e que nós já sabemos da história, que Caim o assassinou. Então acumulou sobre ele as outras vocações e eles tiveram que trabalhar muito, e eu imagino que essa mulher estava ali presente ao lado do seu esposo, trabalhando muito, cumprindo a sua missão, o seu chamado. Que nós também possamos extrair essa lição de mulheres companheiras, mulheres que venhamos apoiar o ministério do nosso esposo na missão do trabalho
secular, é claro, e, acima de tudo, o trabalho na obra de Deus, o trabalho ministerial, apoiando, orando por ele, orando pelo nosso esposo, ajudando ele na sua missão. Assim estamos cumprindo o nosso chamado e o propósito que Deus tem para a vida de cada uma de nós. Que Deus abençoe a tua vida. Sejam todos muito bem-vindos sempre a estas lives da série Mulheres da Bíblia. Deus abençoe, fiquem todos com Deus e eu quero orar com você. Pai querido, te dou graças pela vida de cada um que está aqui neste dia. Por cada homem, por cada mulher, que o seu Espírito Santo continue a falar no coração de cada um. Que o teu Espírito Santo venha revelar mais e mais a tua palavra a cada um que está participando deste estudo. Que o seu Espírito Santo fale e produza transformação, produza milagre, venha de encontro a cada uma, ao anseio, ao desejo do seu coração, e que cada dia essas mulheres cumpram o seu chamado, ao teu propósito, a tua vontade, tudo seja para a glória do seu nome, e assim também que elas sejam mulheres prósperas, abençoadas e felizes nesta terra, no nome de Jesus, assim oramos. Amém?